Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Temperatura sobe em Brasília com o interrogatório da Polícia Federal ao presidente Michel Temer autorizado pela Justiça e a perda do foro privilegiado do homem da mala. 25 anos de Cracolândia em São Paulo. A retirada de usuários é apenas uma parte do desafio que envolve questões de saúde, segurança pública e especulação imobiliária. IBGE divulga novos números do desemprego no país. São 14 milhões de desempregados, 2 milhões e 600 mil a mais do que há um ano. O cigarro não traz prejuízo somente à saúde. No dia de combate ao tabagismo, o levantamento do Ministério da Saúde aponta que, para quem para de fumar, economiza em média R$5 mil por ano. Expectativa pelos desdobramentos do acordo de leniência da JF. A controladora da JBS vai abrir os arquivos e terá de pagar R$10 bilhões, maior valor já negociado no mundo. E o secretário-geral da ONU alerta para os riscos assumidos pelos Estados Unidos ao não assinar os acordos climáticos. Antônio Guterres diz que mudanças climáticas são inegáveis. O envolvimento dos pais nos cuidados diários dos filhos desde bebês é positivo para o desenvolvimento global da criança. A ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias para funcionários que trabalham em locais ligados ao programa Empresa Cidadã contribui para esta aproximação paterna. Desde que o Rafael chegou, Fernando e Renata se dividem nas tarefas. O pai é quem dá a mamadeira para o filho, coloca para dormir e ajuda a esposa nos cuidados com o bebê e com o outro filho de 4 anos. A participação é completa, né? A gente faz bastante o que dá para a gente fazer, sentimento gostoso. Para dar conta do recado, o Fernando ganhou um benefício assim que o bebê nasceu. A licença são 5 dias que são lei, né? E a empresa dá mais os 15 dias. No começo é bem difícil, né? A gente tá com bastante dor, né? Aquela coisa, né? Tem toda uma insegurança, né? E o apoio dele fica bem mais fácil, né? Levar as coisas. Fernando se enquadra no perfil de uma nova geração de pais, que não querem ter apenas responsabilidade material sobre a criança, mas também afetiva. Quando o pai assume as mesmas responsabilidades da mãe, além de torná-lo mais presente e mais próximo do filho, gera um impacto positivo no desenvolvimento da criança. E quanto mais cedo isso acontece, melhor. Essa é a conclusão de um estudo britânico que acompanhou a interação entre pais e filhos com 3 meses e após 2 anos de idade. O pai tem uma relação com essa criança de mostrar o mundo, enquanto a mãe mostra o coração, né? Então, essas trocas são muito afetivas, de afetividades, são muito importantes. Esta relação do pai com a criança, ela vai ser extremamente importante no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social e no desenvolvimento psíquico dessa criança. Começa amanhã a 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. São 100 filmes de 26 países em cartaz e todos com entrada gratuita. A repórter Adriana Simino tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A mostra é organizada pela ONG Ecofalante e todos os filmes tratam de temas socioambientais, já que no dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu converso agora com o Chico Guariba, que é diretor da mostra. Chico, a quais conteúdos as pessoas vão poder ter acesso na mostra? Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse ano a mostra está trazendo 100 filmes. 38 desses filmes são inéditos no Brasil. Esses filmes vão ser exibidos em 30 salas da cidade de São Paulo, né? Seja no centro, na periferia da cidade, de forma a democratizar o acesso a esses filmes. Nós vamos ter esse ano uma homenagem ao cineasta Vincent Carelli, né? Indigenista, autor do multipremiado filme Martírio. Vamos ter uma mostra histórica com cineastas que fizeram filmes nos anos 70 e 80 sobre a Amazônia, né? Um período duro da Amazônia, vai ser uma oportunidade de rever esse processo que é o início da exploração da Amazônia. Vamos ter também uma mostra contemporânea com filmes sobre alimentação, sobre vida nas cidades, sobre contaminação, sobre mudanças climáticas, sobre povos e lugares, sobre trabalho.
Vamos ter uma competição latino-americana com 33 filmes. Quer dizer, é um cardápio muito vasto, né? Tá ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, para conhecer os detalhes e onde esses filmes serão apresentados, é só entrar no site ecofalante.org.br. A mostra vai de amanhã a 14 de junho. Olha, Adriana, obrigado. Ana. O país perde quase 57 bilhões de reais todos os anos por causa do cigarro. Temos 18 milhões de fumantes que causam prejuízos a si próprios e ao país. Dinheiro, por exemplo, gasto em tratamentos médicos e em diminuição da produtividade. Um alerta neste Dia Mundial Sem Tabaco. Aline realizou o sonho de conhecer a Tailândia graças ao cigarro. Ou melhor, graças à falta dele. Com a ajuda de um aplicativo, muita determinação e a vontade de economizar dinheiro para a viagem, ela largou o vício. Em 10 meses, no dia do embarque, já tinha economizado mais de 3 mil reais. Quando a vontade vinha, eu me imaginava naqueles lugares que eu tinha visto as imagens. Hoje ela já duplicou a economia feita com o fim do vício. Mas no país todo, o prejuízo com o consumo de tabaco chega a quase 57 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional do Câncer e pelo Ministério da Saúde. Desse total, 39 bilhões se referem a custos médicos diretos. 17 bilhões são gastos com a perda de produtividade dos fumantes, incapacidade e morte prematura de trabalhadores. A Associação Brasileira de Economia Financeira fez os cálculos da economia de um fumante a longo prazo. Se uma pessoa que fuma 2 maços por dia parar de fumar e aplicar o dinheiro, em 10 anos ela vai ter economizado 52 mil reais. Em 30 anos, ela vai ter 380 mil reais a mais na conta. E o bolso é mesmo o maior estímulo para fazer os fumantes largarem o cigarro, segundo um congresso médico realizado há 10 dias na Índia. Que nos países em que houve o incremento, o aumento do custo, do preço do tabaco e do imposto, houve uma queda de consumo. Aqui no país, esse aumento de impostos colocou o Brasil entre os campeões na redução de número de fumantes. Mas ainda há muito a fazer, já que temos 18 milhões de pessoas queimando o próprio dinheiro e as verbas públicas com o tabaco. Por isso, a importância das campanhas de saúde. As campanhas amplas, como o Dia Mundial do Tabaco, o Dia da Voz, são importantes para expor para a população geral, na mídia, a importância do problema. Mas, na verdade, essas campanhas deveriam ser direcionadas para a população-alvo, ou seja, aquelas pessoas que usam as substâncias que vão levar a fatores de risco para câncer. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. Já passa de 80 mil o número de desalojados pela chuva em Alagoas e Pernambuco. E o Congresso derruba o veto do presidente e determina o pagamento do ISS no local onde o serviço é prestado, medida que atinge principalmente o sistema financeiro e os planos de saúde. A derrubada do veto era uma das principais reivindicações dos prefeitos, que participaram da Marcha dos Municípios em Brasília no começo do mês. A partir de agora, o imposto sobre serviços passará a ser cobrado no domicílio do cliente e não mais onde a empresa prestadora tem a sede. Com isso, as prefeituras passarão a receber impostos que antes iam para fora do município. Em nota, o Palácio do Planalto informou que concorda com o veto e que o governo vai editar novas regras para não causar problemas ao funcionamento do sistema financeiro. Sobe para 10 o número de mortos e para ao menos 80 mil de pessoas desalojadas de suas casas em Alagoas e Pernambuco por causa das chuvas. 7 mortes foram registradas em Maceió, onde os bombeiros ainda procuram por 2 desaparecidos. Em Pernambuco, aumentou para 24 o número de municípios que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo federal. Em várias cidades do estado, o sistema de abastecimento de água foi afetado e houve saques em supermercados e lojas atingidos pela enchente. Enem deste ano tem o menor número de inscritos confirmados desde 2013. 6 milhões e 100 mil estudantes confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio até agora. No ano passado foram 8 milhões e 600 mil. Entre as razões apontadas para a queda estão a mudança nos critérios de isenção da taxa e o fato de o Enem não poder mais ser usado como diploma de conclusão do ensino médio.
O desemprego ficou em 13,6% no trimestre de fevereiro a abril, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE nesta manhã. O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados. Segundo o IBGE, esta é a pior taxa de desemprego desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. 10 bilhões de reais em prestações pagas durante 25 anos. Depois de muitas negociações, esse é o acordo de leniência fechado pelo Grupo JF, controlador da JBS, com o Ministério Público Federal, o maior já firmado no mundo. A proposta inicial do Ministério Público eram 11 bilhões pagos em 10 anos. O valor fechado é menos do que 5% do faturamento do grupo em 2016. O documento deve ser assinado nos próximos dias e os pagamentos começam em dezembro. As parcelas vão ser reajustadas pelo IPCA e, ao final, os 10 bilhões e 300 milhões de reais serão, na verdade, 20 bilhões. Uma parte da multa vai para a União, BNDES, fundos de pensão, FGTS e Caixa Econômica Federal. Outra parte será destinada a projetos sociais para a saúde, educação e prevenção da corrupção. Os acordos de leniência são firmados entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em nome da União, e pessoas físicas ou jurídicas autoras de infração contra a economia. Prevê a colaboração nas investigações, em troca de extinção ou redução das penas. No caso do acordo com a JF, ele inclui as 5 operações em que a holding é alvo, entre elas a carne fraca. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou o depoimento do presidente Michel Temer à Polícia Federal no inquérito aberto com base nas delações premiadas dos donos da JBS. Os advogados de Temer não querem nem saber de perguntas sobre o conteúdo das gravações feitas por Joesley Batista e pedem o adiamento do interrogatório até que os áudios sejam periciados. Mas Fachin deu 10 dias para o fim do inquérito. A Polícia Federal terá que formular as perguntas por escrito ao presidente Michel Temer, que deverá responder também por escrito após 24 horas do recebimento. O interrogatório foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República e o ministro Edson Fachin deu prazo de 10 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito. Michel Temer é investigado no STF por suspeita de corrupção passiva, organização criminosa e tentativa de obstrução na Lava Jato. O ministro Edson Fachin também atendeu a um pedido da defesa de Michel Temer e dividiu em 2 os processos que investigam o presidente, o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e o deputado também afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Michel Temer será investigado junto com Rocha Loures, que era assessor do presidente. As denúncias contra o senador serão apuradas separadamente. Na próxima segunda-feira, o ministro Edson Fachin assume a presidência da 2ª turma do Supremo, responsável por julgar processos de políticos envolvidos na Lava Jato. Fachin, que assume o lugar do ministro Gilmar Mendes, foi eleito por 1 ano. A condução do ministro Edson Fachin na 2ª turma dá para a sociedade brasileira tranquilidade de que terá uma condução correta de investigações. Isso é sintomático. Demonstra que, ao contrário do que alguns imaginavam, ele não está isolado, mas tem a solidariedade da turma. O governo de São Paulo anuncia a limpeza de um novo trecho do Rio Tietê. O anúncio foi feito durante a entrega de ciclovias no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. São 22 quilômetros de vias e ciclovias em Guarulhos que irão permitir à população melhor acesso às áreas de lazer do Parque Várzeas do Tietê e do Parque Ecológico do Tietê. Além disso, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também acompanhou o início das obras de desassoreamento do Rio Tietê, visando reduzir os riscos de inundação em 10 municípios da Grande São Paulo. Mais 25 quilômetros do Tietê aprofundado, com retirada de 500 mil metros cúbicos de material assoreado. Essa é a hora de evitar enchente, aproveitar a seca, limpar o rio, dragar o rio, avançar as obras, nos prepararmos para o período do verão próximo. A seguir, o início de um novo ciclo olímpico para o vôlei feminino do Brasil e com vitória. E mais, secretário-geral da ONU alerta para os riscos assumidos pelos Estados Unidos ao não assinar os acordos climáticos. Antônio Guterres diz que mudanças climáticas são inegáveis. O
Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu a ação da Prefeitura que pedia autorização para internação compulsória. Agora, Estado e município firmaram parceria para instalar containers na Praça Princesa Isabel, local da nova Cracolândia, para o atendimento dos dependentes químicos. As cenas recentes na região não são novidade. A área sofre com abandono desde a década de 30, mas foi nos anos 90 que começou a se formar o que hoje conhecemos como Cracolândia. Já nos anos 30, a região de Campos Elíseos era conhecida como uma zona de prostituição. Na década de 80, com a desativação do terminal rodoviário da Luz, a região passou a ficar ainda mais degradada e cheia de moradores de rua. Na década de 90, quando o crack chegou ao Brasil, encontrou o cenário perfeito para se instalar. A época coincide com o fortalecimento do primeiro comando da capital, o PCC, que assumiu e centralizou o tráfico de drogas na cidade. O poder público subestimou o problema e a venda e concentração de dependentes químicos disparou. Assim como o efeito do crack no cérebro, o tráfico se instalou rapidamente na cidade e veio para ficar. Houve uma absurda tolerância ao que estava acontecendo ali na Cracolândia. Pessoas tomaram as ruas, o tráfico se intensificou e criou-se uma zona livre de consumo e, obviamente, de entrada de drogas. O problema só agravou com o passar do tempo e com mais droga disponível, obviamente, houve um grave comprometimento da saúde daqueles usuários. No cérebro, a fumaça que emana da mistura barata de pasta base de cocaína com bicarbonato demora 10 segundos para fazer efeito. Como um disparo, gera a sensação de prazer e euforia. Em 5 minutos, tudo termina e o usuário sai em busca de uma nova dose já com boa parte dos neurônios comprometidos. Um estudo da USP mostra que a procura pelo crack aumentou 12 vezes nos primeiros anos em São Paulo. Cada pedra de crack pesa aproximadamente 250 gramas e é vendida em média por R$ 5,00. Preço baixo e efeito potente, a droga atingiu primeiro crianças e moradores de rua. A velocidade com que a substância chega no cérebro é muito maior, porque ela já está na forma de vapor. Ela já vem liberada e com uma maior facilidade de chegar ao sangue e assim chegar no sistema nervoso central. O óbito, muitas vezes relacionado ao crack, não é nem necessariamente pelo efeito da droga no cérebro, mas é pelas questões de desnutrição, pelas questões complicações do trato respiratório. Uma questão de saúde pública e de segurança. São 25 anos de tráfico e consumo de drogas em um quadrilátero que tem por perto uma importante região comercial, uma significativa conexão com o transporte e a principal sala de espetáculos de música clássica da cidade. Se não fosse pela Cracolândia, a Nova Luz talvez teria um perfil bem diferente com edifícios de alto padrão. E a especulação imobiliária é mais um elemento nessa equação. O mercado imobiliário, eu diria que neste caso ele é até consequência do processo, né? Ele se aproveita do processo. Onde justamente buscar essa diferença de valor entre aquilo que você compra e aquilo que você vende? Em áreas que estão desvalorizadas, como é o caso do centro de São Paulo hoje. As ruas vazias podem ser um sinal de mudança. Mudança que até agora é só de endereço. A Praça Princesa Isabel recebeu o fluxo. A prefeitura vai instalar aqui barracas de atendimento, já assumindo que o local continuará ocupado pelos usuários. Aqui não há pressão imobiliária. Sobre praças não sobem prédios. E a presença da polícia pode coibir o tráfico. Todo o trabalho de inteligência deveria estar focado nesse processo. Ou seja, há uma demanda que deveria ter ocorrido há muito mais tempo de ter uma força-tarefa. Ou seja, um conjunto de recursos policiais, civis, militares, guarda metropolitana, viaturas, etc., focada exclusivamente na questão local da Cracolândia ou nos locais em que ela apareça. Mas a droga é muito mais do que uma questão de segurança pública. Além da saúde dos dependentes, é preciso tratar na cidade o que causa essa exclusão e empurra pessoas a esse nível de degradação. O poder público, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, que me parece deveriam tomar a frente desse processo, levando os seus programas habitacionais para lá, criando cada vez mais programas culturais de interesse para a cidade. A gente precisa criar justamente essa condição de saber usar o espaço público. Mas se a gente criar boas ações, a gente pode mudar gradativamente a maneira como o paulistano vê a sua própria área central. Que todo mundo espera, né? A gente vai agora para as notícias internacionais. Atentado à bomba em Cabul, no Afeganistão, hoje pela manhã, deixa 80 mortos e 350 feridos. Uma
Uma caminhonete de serviços de esgoto cheia de explosivos foi detonada nas primeiras horas da manhã numa avenida próxima ao Palácio Presidencial e também de embaixadas. Mais de 30 veículos, além de vidraças e portas de lojas, foram destruídos. A violência tem aumentado no Afeganistão depois que tropas internacionais deixaram o país em 2014. Desde então, o grupo muçulmano radical Talibã tenta retomar o poder. No México, jornalistas denunciam a violência e impunidade que ameaça a liberdade de imprensa no país. 5 profissionais de comunicação foram assassinados este ano por causa da cobertura dos conflitos entre cartéis de drogas e forças de segurança. Depois da morte, no início do mês, de um dos principais jornalistas mexicanos, Javier Valdez, que fazia a denúncia da ligação de autoridades com o tráfico de drogas, o presidente Peña Nieto anunciou medidas de investigação e proteção a jornalistas. Mesmo assim, vários comunicadores ainda relatam ameaças. Desde o ano 2000, 120 jornalistas mexicanos foram assassinados. O país é apontado como um dos mais perigosos para a imprensa no mundo, ao lado da Síria. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, subiu o tom contra a recusa de Donald Trump em colocar os Estados Unidos ao lado dos países que se comprometem a reduzir as emissões de carbono. Para Guterres, o aquecimento global e as mudanças climáticas são inegáveis e os países devem subir na locomotiva da sustentabilidade ou sofrerão prejuízos econômicos. A declaração veio durante uma palestra na Universidade de Nova York, logo depois que Donald Trump frustrou as potências internacionais reunidas no G7 ao se recusar a discutir medidas para conter o aquecimento global. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, Ana, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Aldo. Bem-vindo, Cadu. Vamos lá para o nosso tênis. Roland Garros começou nesse domingo, torneio lá na França, em Paris, mas um brasileiro passou pela primeira fase em Roland Garros. O japonês Nishikori, tem o Nick Kyrgios, o australiano Stan Wawrinka também avançaram. Vamos ver como é que foi o terceiro dia. Andy Murray, líder do ranking mundial, superou o russo Andrei Kuznetsov e avançou a segunda rodada em Paris. Em 2016, o britânico ficou com o vice-campeonato. O suíço Stanislas Wawrinka, terceiro do mundo, superou o eslovaco Josef Kovalik e avançou a segunda rodada de Roland Garros. Se não foi brilhante na estreia, o suíço foi competente e venceu o rival a marcar 3-0. Não foi nada fácil a estreia de Thiago Monteiro diante do jovem francês Alexander Miller, número 330 do mundo. O cearense precisou lutar por 3 horas e 41 minutos, mostrando que está com um preparo físico em dia, fechando em 3-2. Com a vitória, o tênis brasileiro coloca 3 tenistas na segunda fase, ao lado de Belucci e Rogério Dutra. E no feminino, a pressão era enorme. Ela era a única brasileira na chave principal de Roland Garros. A brasileira Bia Haddad venceu 3 partidas no torneio qualificatório, mas acabou derrotada ontem para a russa Helena Vesnina, número 21 do mundo, por 2-1, e foi eliminada do torneio francês. Bia jamais jogou o torneio adulto de Roland Garros. Foi vice-campeã juvenil de duplas em 2012 e 2013. Nesse exato instante, joga o Rogério Dutra Silva, que avançou a segunda fase contra o canadense Milos Raonic. Ele venceu o primeiro set. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes deste jogo do brasileiro. A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou um novo ciclo olímpico com vitória em Manaus. Vamos ver como é que foi o jogo. Com uma arena parcialmente lotada e um time com diversas caras novas, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães chegou a sair atrás, mas levou 3 sets seguidos e venceu a República Dominicana por 3-1. O primeiro set começou equilibrado, mas Martínez fez a diferença em prol das dominicanas, que fecharam em 25-21. No segundo set, o Brasil melhorou, tomou logo à frente do marcador e, mesmo em noite ruim do bloqueio, não permitiu que as adversárias encostassem. A seleção brasileira entrou com a mesma determinação no terceiro set, tanto que abriu o placar em linda largada de Drusila. Com os 2 pontos consecutivos de bloqueio e a bola no fundo de Tandara, a seleção fechou o terceiro set com 25-19. A equipe administrou a diferença de pontos até o final e, com um golpe fatal de Natália, fechou o quarto set por 25-21. Esse foi o primeiro jogo do Brasil rumo a Tóquio 2020. Lembrando que a gente perdeu, né? O Brasil perdeu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para a China nas quartas de final. Todo mundo esperava uma medalha. Vamos ver. Tóquio está chegando aí daqui 3 aninhos. Valeu. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Tchau. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala do Dia Mundial Sem Tabaco. Conversamos sobre os perigos que fumar traz à nossa saúde. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Até lá.